quero te saudar com a paz do Senhor Jesus, você que foi convidado para participar conosco deste culto. O culto é um culto muito especial porque ele contém aquilo que é a doutrina. Hoje é um culto doutrinário, onde a palavra de Deus nos ensina, nos direciona, alimenta a nossa alma. E este culto ele está relacionado com os estudos doutrinários da Igreja Cristã Maranata, mais especificamente o programa chamado Conversas Bíblicas. Eu quero te convidar agora para nós iniciarmos este culto orando ao nosso Deus. Acompanhe conosco a oração, pois nós vamos invocar a presença de Deus no nosso meio para estarmos em comunhão com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti, clamando pelo sangue de Jesus. Pedimos que Tu nos abençoes e nos dês acesso à Tua presença e visita os nossos corações e os corações daqueles que estão participando conosco deste culto. Senhor, estende a Tua mão para que em todo este culto a Tua palavra possa alimentar totalmente o nosso coração e encher todo o vazio do nosso coração. Nós oramos, clamando assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos então agora cantar um louvor ao Senhor. E este louvor que nós vamos cantar ao Senhor está relacionado com o nosso assunto doutrinário aqui hoje. E depois desse louvor que você vai cantar conosco, pode aproveitar que na tela vai aparecer a letra do louvor, pode abrir a sua boca, cantar de coração. E após esse louvor, nós iremos então trazer aqui uma palavra doutrinária, onde os pastores que estarão presentes, o pastor Amadeu, e vai trazer aqui o assunto doutrinário para o culto desta noite. Vamos cantar e louvar ao nosso Deus. Senhor, suplico a Ti em oração, faze de mim um vaso novo, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão. Preciso contemplar a Tua glória, concede-me Tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim, permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão. Senhor, 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 Senhor. Eu quero saudar os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco na TV, canal 126, através do YouTube. Nós estamos de volta aqui, pastor Fernando Pita. A paz do Senhor, Amadeu, Pai do Senhor, irmãos, é um prazer estar com todos aqui. Pastor Maurilo. Pai do Senhor, mais uma vez, muita alegria de estar presente com os irmãos. Nós estamos voltando para completar ou para dar complementar, a palavra certa? Complementar? Complementar o assunto. Aquele assunto que nós falamos a semana passada, onde nós estávamos falando sobre meios de graça. Antigamente usava, as pessoas começaram a criticar, então passamos a usar a expressão recursos da graça. Quais os recursos que você usa na vida da igreja, naquilo que para que essa graça se revele, para que o Espírito Santo opere em você? Nós falamos naquela oportunidade sobre algumas experiências que nós temos com esses recursos. Falamos sobre a madrugada, as experiências com a madrugada, falamos sobre o louvor, falamos sobre o clamor, estão lembrados? Não é? O clamor pelo sangue de Jesus, naquele momento onde você não tem tempo de fazer um preparo, você está ali diante do problema, não dá tempo de você fazer uma madrugada. Então é ali, tem que ser agora, aí você faz o clamor. É um recurso da graça. Os irmãos têm experiências maravilhosas com isso. O período de oração que você faz também.
nós falamos sobre a consulta à palavra. Terminamos na consulta ali. Terminamos, né? A consulta à palavra, que coisa extraordinária. O Espírito Santo não tem compromisso conosco, mas ele tem compromisso com a palavra. E você abre a palavra e naquele momento a palavra se cumpre. É outra coisa extraordinária, maravilhosa. Consulta a palavra. Falamos sobre... Nós terminamos na consulta à palavra. Exato. E ficamos aqui de contarmos algumas experiências, Maurilo. Sim. Uma experiência sobre consulta à palavra. Tem muitas, né? Muitas desse recurso extraordinário que é a Isso. consulta, né? Que envolve outras doutrinas, como o clamor, que já citamos aqui, mas assim, quando você está em comunhão com o Senhor, né? E eu costumo dizer que há momentos especiais para se consultar o Senhor. Sim. Não é? A consulta não pode ser simplesmente uma coisa mecânica, que você abre a Bíblia. Então, mas naqueles momentos especiais de um preparo, que antecedeu, às vezes, dependendo do assunto, um jejum, não é? Quem sabe? E você abre a palavra, é a própria boca do Senhor falando, orientando. Eu vou citar, se os irmãos me permitem, uma experiência pessoal. Eu tive trabalhando fora do país, numa oportunidade, e numa situação muito difícil. Era uma situação muito difícil, um desafio muito grande, e em determinado momento eu tinha terminado aquele projeto que eu tinha feito. Eu estava indefinido o que fazer, eu não sabia o que fazer. E se eu voltava para casa, a minha vontade era voltar para casa. Eu estou citando essa expressão porque era a expressão que eu falava. Então, uma madrugada, depois de um preparo com a minha esposa, nós ajoelhamos para consultar o Senhor e eu orei exatamente assim: Senhor, eu queria saber, o Senhor fala comigo. Clamei e disse: o Senhor fala comigo se está na hora de eu voltar para casa. Eu estava fora do país. Eu abri a palavra e o Senhor disse assim: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Assim, uma coisa que é impossível ficar mais claro que isso. Então, a partir dali, se disparou vários processos de desligamento, de empresa, e outras portas se abriram aqui no Brasil para que eu voltasse. Mas eu jamais tomaria uma decisão dessa sem consultar o Senhor. E a consulta não podia ser mais clara. A resposta foi em cima. O que nos dá um amparo, né? Um suporte, uma base sólida para você tomar decisões. Né? E você falou, Maurilo, eu vou pedir a oportunidade ao Amadeu aqui de uma experiência também. Eu conheci a obra muito novo, eu tinha 14 anos, quando nós conhecemos a obra em uma visita do pastor Jonas, à igreja presbiteriana que a minha família participava, e ali nós começamos e viemos para a obra. A minha mãe permaneceu ainda um tempo na igreja presbiteriana e depois da conversão do meu pai na obra, meu pai não era um servo e se definiu por uma cura maravilhosa que o Senhor deu a ele, se definiu na obra, aí minha mãe veio. Mas eu me lembro que uma vez, antes do meu pai se converter, meu pai gostava de viajar e não dirigia, e ele gostava muito de ir para o sul. E uma vez ele me convidou, eu e a minha esposa, vamos juntos, tira um dia de férias, vamos ao Rio Grande do Sul, vamos no Paraná, Foz do Iguaçu. E eu e minha esposa, nós fomos consultar o Senhor. Senhor, é para nós irmos? E o Senhor disse, não, tudo pago. A gente só ia entrar com a boca para comer, o corpo para dormir nos hotéis e tudo pago. E o Senhor disse, não. Aí eu fui para minha mãe, mamãe, ela entendia a consulta, mesmo sendo a presbiteriana, ela aceitava os dons, hoje ela é da obra. E eu disse, mamãe, nós consultamos o Senhor não deixou nós viajarmos. Vocês podem ir e nós não vamos. Aí minha mãe virou para mim e disse assim, se o Senhor não deixou você, o que eu vou fazer lá? Também não vou não, vou falar para seu pai, eu não vou não. Ou seja, aquela viagem não foi feita. E eu me lembro que ela, minha mãe, foi quem chamou a atenção. Na data da viagem, se nós tivéssemos feito, caiu uma chuva enorme no sul do Brasil. Pontes, estradas foram interrompidas, pontes. A minha mãe, você viu como Deus estava certo? Se nós fôssemos, nós estávamos agarrados lá. É interessante que, mais adiante, meu pai ofereceu de novo, e nós consultamos, o Senhor deixou, foi uma benção. Amém. Mas a importância do livramento do Senhor, e foi um testemunho para minha mãe, que era da presbiteriana. Você que está assistindo, meu irmão, por que nós falamos que a consulta à palavra
é um recurso da graça. Porque quando você abre a palavra, não só a consulta, mas a palavra, ela te orienta. Profetiza. Ela te diz, ela traz detalhes. É verdade. Então, isso é importante. E o que mais? Por que, então, que é um recurso da graça? Porque o Espírito Santo opera na sua vida, na sua edificação, no seu crescimento espiritual, te dá, às vezes, um livramento. Uhum. Vou contar uma zinha também, já que estou falando sobre consulta à palavra. Eu era professor de cursinho. Eu era estudante de medicina e eu tinha me destacado durante o cursinho numa determinada matéria, então o curso, como havia uma rotatividade muito grande de professores, porque eles usavam muitos professores que eram alunos da faculdade. Então eu fui para substituir esse professor que tinha saído. Então ganhei muito dinheiro. Garoto novo, 20 anos e tal, dando aula e tal, ganhei dinheiro. Queria comprar um carro. E um colega meu me ofereceu um carro. Eu estava com dinheiro para comprar o carro. Um carro lindo, carro. O carro estava com 5.000 quilômetros rodados, zero. Ah, Madeu, eu vendo esse carro para você e tal. Era um colega já mais na frente, lá estava quase formando. Ele era até bem de vida e tal. E eu, rapaz, fiquei doido. Era um Fuscão. Mas um Fuscão naquela época estava na... Fuscão lindo, rapaz, aquela coisa do metálico, aquela coisa... Era 1.5, aquela coisa. Aí, rapaz, não vou comprar, vou consultar, nada. Negativo o texto. Falei, misericórdia, Senhor, insisti. Carro bom, tá 5.000 quilômetros, o cara tá vendendo abaixo da tabela e tal. Bem abaixo da tabela, eu tenho dinheiro e tal. Não, então não comprei o carro. Rapaz, eu fiquei numa tristeza muito grande. Aí outro colega comprou. Rapaz, o que aconteceu? Depois esse colega descobriu, rapaz, deu uma briga lá na faculdade, porque esse carro, esse colega que estava vendendo o carro, é esperto, entendeu? Esse carro tinha o seguinte, uma carreta que veio da fábrica em São Paulo, tombou na Dutra, e os carros foi tudo julgado no uma seu cegonha, né? Chamando de uma cegonha e tal. E os carros foram recuperados. Esse entendeu? Era um deles. Esse carro era um deles, carro recuperado. Esses carros foram para leilão, pô. Esse cara arrematou o carro no leilão, pela metade do preço, estava ganhando uma fortuna em cima de mim. O senhor me deu um livramento, Sim. entendeu? Quer dizer, a graça é que eu fui edificado do livramento que o senhor me deu na consulta. Mas a consulta à palavra é uma coisa maravilhosa. Amadeu, me permita, o senhor me lembrou agora de citar uma coisa. Há uma outra bênção maravilhosa, que quando nós consultamos o Senhor e obedecemos como você fez, como Maurílio nós fizemos e nós fazemos, não significa só que vai ser tudo certinho, significa também que quando a luta vier, se você clamar, o Senhor vai te ajudar, como Paulo, quando o Senhor mandou Paulo, em vez de ir para a Ásia, ele foi ali para Éfeso, né? O carcereiro ali, ele foi preso. Quando nós consultamos, o Senhor tem um compromisso conosco, e quando a luta vier, nós clamarmos, o Senhor vai nos socorrer, vai nos dar o livramento. Pedro, nós precisamos fazer de novo uma distinção. Uma coisa você vai diante do seu pai, que é o Senhor, no nosso caso, consultar. Uma coisa é o seu pai dizer para você assim, vai em tal lugar. Ele está te mandando. Isso. Você consultou para saber se a revelação do Senhor e você está obrigado a obedecer ao Senhor. Outra coisa é eu chegar diante do meu pai e dizer assim, posso sair do Rio para ir para Vila Velha? Isso é importante. Isso aí. Isso é importante. Ele vai falar, pode. Agora, se no meio do caminho eu vou ter um problema, vou ser assaltado, se o carro... Ele disse que eu podia. Nesse caso, você pode não ir. Posso? Pode. Aí 2 dias depois, eu não vou não. E outra coisa é o senhor falar, o senhor é da sua vontade que eu vá? Aí você está se colocando numa consulta para se submeter à vontade. Claro. Então, são coisas diferentes. É preciso que os irmãos tenham esse cuidado na hora de consultar o Senhor. Você consulta, o senhor permitiu é uma coisa. Se o senhor permitiu, então você pode voltar atrás, porque o senhor não mandou, o senhor permitiu, isso é uma coisa.
Entendeu? A outra coisa que o senhor mandou, essa é interessante. Agora, uma coisa, Essa Ilha, colocação, só para não perder esse assunto, que eu acho muito rico também, eu cheguei muito novo para essa obra e fui levantado, pastor, muito novo, era necessidade nossa no início, né? E o pastor Gideuti foi sempre um mestre para todos nós. E ele me disse uma coisa que eu guardei muitos anos, ele disse assim, nós devíamos prestar atenção nas consultas que são feitas dentro do grupo de intercessão, no texto. O texto muitas vezes traz uma profecia. Claro, claro. Eu me lembro que eu preguei uma mensagem numa igreja que eu tive, em Volta Redonda, que foi um dos cultos assim, extraordinários, marcantes. E eu fiquei quebrantado, porque eu sabia que não tinha nada meu ali. Por quê? Nós consultamos o Senhor disse que traria um grande livramento para a igreja, naquele culto. E quando nós consultamos o Senhor a revelação, uma irmã, ela abriu o texto, Amadeu, e leu um texto de Atos e dizia assim, e alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje. Quando ela leu o texto, eu entendi que aquela era a mensagem do dia. E eu não li mais nada, eu só guardei o texto dela, em Atos. E fui para o púlpito e preguei sobre isso. E toda vez que eu tocava, e alcançando o socorro de Deus, era uma manifestação. Maravilhosa. E depois do culto, ela mesma veio falar, pastor, que mensagem que é essa? Eu falei, mas foi o texto que a senhora abriu. Então, é preciso, ou você vai abrir a palavra, e às vezes ali tem uma profecia. Isso é extraordinário, isso é uma riqueza. É um mistério, né? É um mistério que tem... Não podemos desprezar. Exatamente, é o mistério que tem na operação de Deus, né? Vamos entrar em outro, então? Vamos. Ficou um, né? Faltando jejum. Aqui, né? Isso. Vamos falar agora sobre o jejum. O que é o jejum, Fernando? O jejum é quando, vamos falar, não uma definição formal, é quando nós nos abstemos do alimento, seja uma bebida como água, um suco ou alguma coisa, ou um alimento sólido mesmo, em detrimento a buscar a presença do Senhor, em oração, em consagração a Deus. Nós estamos dizendo para Deus que nós queremos mais o espiritual do que o material. Eu quero que o meu corpo seja alimentado pelo teu espírito do que pelo material, que é importante para a subsistência do corpo. O jejum é quando nós nos focamos no espiritual para que o Senhor nos abençoe, nos separando dos alimentos do corpo para alcançar o alimento da alma. Muito bem. No começo, logo que eu cheguei, havia aqueles irmãos que faziam jejuns prolongadíssimos. 3 dias de jejum. Né? Tem um companheiro que ele não gosta que eu cite o nome. Que já citou. Ele começava... Jonas que me contou, né? Ele começava... E ele trabalhava em um monte de lugar, ele era professor da universidade. Era da Maria. Eu achava, porque eu estudava na universidade, eu era estudante lá na UFES, porque o centro biomédico era 3 faculdades funcionavam juntos do centro biomédico. Medicina, biologia e odontologia. Farmácia não era ainda não, só medicina, odontologia e biologia funcionavam dentro do centro biomédico da UFES, que era ali em Maruípe. E Gideuti era o Gideuti era professor de odontologia ali, né? Era professor ali, era o chefe da cadeira, né? Da cadeira de prótese, aquela coisa toda. E era um camarada, entendeu? Ativo, trabalhava ali e tal, 2 vezes na semana, acho que ele estava lá dando aula e tal. Tinha Marinha, que trabalhava Marinha, e tinha a clínica dele e tal. Era uma vida, final de semana, pegava o carro e rachava no trecho para visitar as igrejas que estavam começando. E esse pessoal, tipo Gideuti e tal, e outros companheiros, Mauro Rodrigues e tal, esse pessoal, jejuns prolongados, rapaz, ficava impressionado. Um desses companheiros, toda segunda-feira ele começava o jejum meio-dia da segunda-feira e entregava na quinta meio-dia. De segunda. Isso, Pita, durante mais de 3 anos.
Quando o Jonas me contou, eu fiquei impressionado, mano. Porque é um negócio difícil, pô. Eu fiz um de 48 horas, quase desmaiei na escola. Entendeu? Na faculdade. Então, me permita, Mário, e você diz sempre o seguinte, para que isso? E ele dizia, aí eu cheguei, saber... exatamente. Aí eu cheguei para esse companheiro, que o Jonas me contou, e eu era muito para frente e tal, começando ali e tal, moleque novo. Aí eu encontrei ele e perguntei. Falei, vem cá, fulano, você faz jejum de 72 horas toda semana, há mais de 3 anos. Para quê? Né? Para quê? E ele ficou aborrecido porque Jonas tinha me contado. Quem foi que te contou isso? Foi Jonas. Eu disse logo, foi Jonas. Ele não devia ter te contado isso, não. Falei, mas ele contou. Por que você faz isso? Ele virou para mim e disse assim, eu faço isso para saber o que é sim e o que é não. Muito então, bom, aí veja só. Desculpa. Não. O jejum para saber o que é sim e o que é não. Você imagina isso há 50 anos, 54, 53 anos atrás. Isso no início, entendeu? O que, olha a responsabilidade ali. O que isso trouxe de resultado? Sim. Na doutrina, o aperfeiçoamento da doutrina, a revelação alcançarmos o que chegou hoje. Mas o ponto que eu queria... olha só um minutinho. Claro. Porque eles eram poucos. Eles usaram isso para que houvesse abundante graça. Exato. Não era o homem, porque veja só, Pita, Jonas morreu, Dr. Barros morreu, qualquer um de nós pode morrer, mas aquilo que Deus fez usando eles... A base, né? Permanece. Então, mas o que eu queria tocar no assunto, você veja, que esse é um jejum que eu poderia dizer assim, que tem mentalidade de obra. Eu posso fazer um jejum porque eu preciso alcançar um objetivo pessoal, eu posso fazer, não tem nada proibido nisso, não tem nenhum problema. Posso fazer um jejum porque eu estou passando por uma enfermidade, preciso de uma bênção, isso é válido, é um recurso da graça. Mas você fazer um tipo de jejum desse, para que o Espírito Santo domine o seu interior, domine a sua vida, é extraordinário. Eu não sei se isso é buscado com tanta frequência, entende o que eu quero colocar aqui na Mas naquela época, Maurício, veja só, hoje eu entendo. Naquela época era um desafio, porque alguma coisa precisava se estabelecer, era um desafio. Chegou uma época onde o senhor proibiu isso. Esses jejuns prolongados, o senhor proibiu. Aí foi quando o senhor falou o seguinte, agora, essa foi uma mudança extraordinária. Agora o jejum é no corpo. E é por isso que nós orientamos os irmãos que... Hoje nós fazemos jejuns mais curtos, sim, que os irmãos procurem o seu pastor para consultar os jejuns. Né? Nunca faça sem consultar. Não é uma coisa solitária que você decide. Procure o seu pastor, procure uma orientação. Ele te orientar não nesse há necessidade de jejum, o jejum ser tão prolongado, né? Aquilo que às vezes você pode fazer mais curto, mas é um período, né, você de se consagração. Aquele período você vai orar ao Senhor. Você citou, Amadeu, hoje nós temos revelado pelo Senhor 2 jejuns na igreja. Um que o grupo de intercessão faz às quintas-feiras. Às quintas, de meia-noite até o meio-dia, com o objetivo desse aí, buscar dons espirituais para a direção, o culto profético, as visitas, a igreja. E o outro que toda a igreja faz, domingo, de 0 às 9 horas, com o objetivo de entendimento de obra, do Senhor derramar. Porque o entendimento de obra vem com o batismo com o Espírito Santo, vem com a operação do Espírito, né? Em favor da obra, para que o Senhor levante servos, seja pastores, ungidos, diáconos, servas de frente, instrumentista, para realizar a obra. Hoje, esses 2 jejuns nós temos como definidos pelo Senhor aí na revelação do Senhor. Agora eu vou inverter, vou fazer uma pergunta. Você que está muito mais tempo do que nós, qual foi o resultado que você vê na prática
na igreja hoje, de todos esses recursos sendo aplicados no decorrer desses anos, o resultado disso, se você pudesse fazer um resumo? Boa pergunta. Muito boa pergunta. Maurilo e Fernando. Quando eu cheguei, era muito pequenininho, não tinha... Eu fui o primeiro tesoureiro, entendeu? Eu tinha como eu jogava futebol, né, na época de futebol, eu lembro que lá nos clubes tinha aqueles doadores pro time e tal, então tinha um livro caixa, o lado esquerdo é o que entrava e o lado direito era o que saía, né? Entrada e saída e tal. Quando eu fui tesoureiro da igreja, eu também comprei um livro daquele. Aí o negócio entrava, mas saía com uma rapidez incrível. E tudo, e não faltava recurso, era uma coisa horrível. E quem me socorria era o pastor Gedeuti, que era o rico, né? O Gedeuti era empresário, tinha posto de gasolina, tinha loteamento, uma clínica bombando e tal, ganhava muito bem. Então os recursos, Dr. Barros, que era um engenheiro, tinha empresa de construção, alguma coisa assim e tal, e alguns outros irmãos de posse e tal. Os outros eram tudo pobre. Quando faltava dinheiro, eu pedia, Dr. Barros, a Gedeuti, os outros que cobriam ali o caixa, mas era o que entrava e saía. Eu dizia sempre nas reuniões, o que entrou, saiu. Aí eles riam que se acabava, era aquela coisa toda. Quando eu vi aquilo, o Pita e Maurilo, no começo, era um livro, o que entrou, saiu. E um dia o senhor deu uma visão a Jonas, e que tinha uma torre, que a luz girava, e ela começava atingindo o Estado do Espírito Santo, atingindo o Brasil todo, saía das fronteiras e atingindo o mundo todo. Eu vejo hoje, é o resultado de tudo isso aí. Entendeu? Tudo isso, entendeu? O jejum que nós fizemos por orientação do Senhor, a consulta à palavra, a dependência do Espírito Santo. Maravilha. O lema desse ano, quem tem ouvidos para ouvir, o que o Espírito, nós sempre ouvimos. Aí você diz assim, tem falhas? Tem. Mas as falhas, elas foram corrigidas do corpo. Sim. Entendeu? Maravilha. Então o que acontece? Se o Espírito Santo não tivesse por trás dessa obra, nós não estaríamos onde estamos de forma alguma. Então, quando nós falamos dos recursos da graça, nós falamos que, respondendo a sua pergunta, isso nos trouxe de uma maneira extraordinária. Foi o que nos trouxe até aqui. Foi o que nos trouxe até aqui. Entendeu? É a coisa... Há duas palavras que nós estamos falando muito ultimamente, que é mistério, né? Isso. Mistério, que é uma palavra que a gente tem falado muito, mistério, mistério, mistério. E o grande problema do cristianismo hoje é que perdeu isso, o mistério. Quando nós olhamos para nós hoje, aconteceu conosco um mistério. Exatamente. Foi uma coisa espetacular que aconteceu. Sem dúvida, não tínhamos homens preparados para isso. Os pastores que vieram na época, que eram os pastores com mensagens extraordinárias, sermões, eu assisti alguns, não ficaram, porque o senhor deu uma orientação, não tínhamos recursos, o senhor deu uma orientação de que o ministério seria voluntário. Aí eles debandaram. E foram embora. Não, eu não sei fazer outra coisa e tal. Então foram embora. Ficou só aquele grupo que não sabia, os outros e tal. Então nós crescemos. Foi uma coisa, foi uma operação notável. Podia dizer, se Gamaliel tivesse no nosso tempo, ia dizer assim, olha, deixa de lado, porque se essa obra de homens vai passar, poxa. E muitos disseram isso no começo. Amadeu, eu me lembro da primeira operação maravilhosa que o senhor fez, registrada em Atos dos Apóstolos, depois do Pentecoste, foi a cura daquele coxo na entrada da Porta Formosa, né? A frase de Pedro: nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda, e entra. Porque o deficiente físico, o coxo ali, ele não podia entrar, porque existia uma lei que impedia dele entrar no templo. Ele ficava à porta. É a figura do homem que pode até conhecer a porta, mas não tem acesso à porta, porque ele em si, o pecado não deixa. O recurso da graça, claro. Os recursos da graça nos dá essa bênção. Voltando aqui ao nosso assunto, ao nosso tema que nós estamos encerrando, nós estamos faltando alguns minutinhos só. Esquecemos de alguns?
de algum recurso? Eu acho que citamos todos, né? Eu até anotei Vamos aqui. recapitular alguns? Então, repetindo, recursos da graça são aqueles meios que nós usamos para que a graça, ou seja, a operação do Espírito Santo ocorra. Quando você jejua, é para que haja uma operação da graça. Quando você madruga, quando você consulta a palavra, quando você clama pelo sangue de Jesus, né? Quando você está ouvindo louvor, deixando o louvor operar na sua casa, enfim. A oração. A oração que você faz, o período de oração que você faz. Meus irmãos, isso tudo é maravilhoso. Então, nós estamos encerrando por aqui esses 2 cultos. Nós falamos sobre recursos da graça. É claro que tem muito mais coisas para ser dito e na hora certa nós vamos voltar a tocar nesse assunto. A todos, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Pai do Senhor Fernando Amadeu, Pita. Pai do Senhor, irmãos. Pai do Senhor Amadeu, muito obrigado pela oportunidade. Amém. A paz do Senhor a todos. Essas lágrimas que escorrem dos teus olhos, só Jesus é que pode enxugá-las. Se tu vives tão sozinho, sem paz, sem amor, Cristo quer ser seu amigo. Ele já levou sobre si nossas dores e os nossos pecados. Foi com sangue inocente que nós fomos comprados. Hoje somos parte do reino de Deus. Morre forte, Deus conosco, poderoso em obras, príncipe dos exércitos. O Senhor sempre venceu. Nele não há derrotas, ele é rei sobre todos os Vejo Cristo sobre as nuvens, triunfante, exuberado de vitória, nós descemos. Ouço o toque da trombeta, a igreja vai subindo, anjos e arcanjos nos esperam no céu. Aleluia, nós chegamos ao fim. Os ribeiros que em Deus confiarão. Alto céu, alegria, alto som de louvor. Todos bendizendo ao Filho de Deus. Morre forte, Deus conosco, poderoso em obras, príncipe dos exércitos. O Senhor sempre venceu. Nele não há derrotas, ele é rei sobre todos os reis. O Senhor sempre venceu. Nele não há derrotas, ele é rei sobre todos os reis. Rei sobre todos os reis. Amém. Louvado seja Deus. Podemos cantar um louvor ao Senhor
e um louvor que alimenta a nossa alma, alegra o nosso coração, depois de uma palavra tão edificante e que alimentou tanto a nossa alma durante o nosso culto desta noite. A partir de agora, eu quero te convidar para nós orarmos ao Senhor para o encerramento deste culto. E nesta oração você vai colocar a sua vida diante de Deus e apropriar-se do ensino da palavra de Deus para ser conduzido na presença de Deus como aquilo que Deus tem como projeto para a sua vida. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, bendizemos a Ti por este recurso glorioso, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, que Tu colocas diante de nós, a Tua palavra, o Teu ensino, o louvor que cantamos expressando a nossa gratidão ao nosso Deus. Por isso nós te louvamos, ó Pai, e bendizemos a Ti por aqueles que participaram também conosco durante este culto, para que Tu possas abençoar as suas vidas poderosamente, pois nós oramos e em nome do Senhor Jesus dizemos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo seja convosco, amados irmãos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Antes de encerrarmos, queremos passar aqui algumas informações que são úteis. Primeiramente, você pode ver na tela um QR Code que apresenta aí para você que vive no exterior uma possibilidade de telefonar para nós. Pode usar esse telefone e o telefone que o QR Code vai te direcionar e estaremos à disposição para atender, para dar todo o atendimento a todos aqueles que vivem no exterior e querem ter contato conosco. Também num QR Code próximo agora você vai ver aí a possibilidade de transmitir a sua experiência, né? Contar a sua experiência, aquilo que você sentiu no culto, a sua experiência com Deus. Queremos ouvir a sua experiência. E por fim, temos também um telefone gratuito que você pode telefonar, que é o 0800 707 3076. Você pode telefonar, aqueles que não pertencem à Igreja Maranata, são nossos visitantes, nossos convidados, e um pastor estará do outro lado para ouvir o seu pedido de oração e orar pela sua vida. Não será cobrado nenhum valor, mas será oferecido ali uma ajuda para a sua vida espiritual. Assim, chegamos ao final deste culto e desejamos a você a paz do Senhor Jesus.